Você já ouviu falar em osteopatia? Não? Então, fica comigo nesse programa que você vai saber tudo sobre este assunto, porque eu estou recebendo aqui a Ana Carolina Moreira, que é fisioterapeuta e especialista em osteopatia. Ana, quero te agradecer pela vinda até aqui. Eu já começo te perguntando, né? O que é osteopatia? É o mesmo que quiropraxia ou não tem nada a ver? Primeiramente, obrigado, Fernando, pelo convite. Então, a osteopatia é muito confundida com a quiropraxia, porque as duas técnicas usam a acupuntura manual, que faz o estrado, que as pessoas sabem, quebrou toda a minha coluna, estradou toda a minha coluna. As duas buscam a harmonia do corpo, mas se diferenciam em duas coisas completamente diferentes. É o foco. A quiropraxia é a ver o quê? O corpo humano só no eixo da coluna vertebral e o sistema nervoso central. Então, ela vai desbloquear as vértebras. Então, ela vai trabalhar somente na coluna. É como se tivesse, por exemplo, um osso enferrujado. Como se o osso fosse um ferro, ele tivesse enferrujado, a quiropraxia vai desenferrujar ele. Bem isso. Bem isso. E a osteopatia? A osteopatia não, ela já vê o corpo como uma integridade, no seu todo. Então, para a osteopatia, não tem só a parte estrutural, só coluna, só articulações. É ver a perna, a coluna, a cabeça, o sistema visceral e também o sistema craniano, porque os sistemas estão interligados. Nós temos o quê? A lei e toda a unidade, chamamos, que todos os sistemas estão interligados e interagindo simultaneamente. Sabe? Então, se eu tiver, por exemplo, uma disfunção, nós falamos patologia como disfunções, certo? Antes de instalar a patologia, nós temos disfunções. Por exemplo, se eu tiver uma disfunção do estômago, eu posso ter uma disfunção na vértebra, onde sai a ramificação para o estômago. Então, aí a osteopatia consegue trabalhar. Isso. Então, antes de eu ter uma dor no estômago, por exemplo, uma úlcera, uma azia, eu posso ter uma dor na coluna, na torácica, no metascápulas. A quiropraxia é considerada uma medicina alternativa. Isso, as duas são consideradas... A osteopatia também é uma medicina alternativa. Isso. Então, o quiroprata, quando ele dá aqueles estalos, desenferrujou ali, falando no popular, conseguiu destravar o osso, aí ele não consegue dar conta da continuidade do serviço, ele vai ter que passar para um osteopata. É que, na verdade, as duas têm uma visão totalmente diferente. Vão tratar o corpo. Ele consegue dar continuidade. Consegue dar uma continuidade na visão dele. Todo mundo vai chegar, todas devem chegar no mesmo destino. Uma mais rápida e uma um pouco mais devagar. Por exemplo, uma dor lombar, pode ser uma disfunção da coluna lombar, certo? De uma parte do lombar, ou pode ser uma disfunção do intestino. Eu já peguei caso de paciente com dor no quadril, que a disfunção, a dor do quadril dela é causada pelo útero, por um mau posicionamento do útero. E aí estava causando uma dor e ela achava que era... Você sabe, Ana, que eu passei por uma situação dessa uma vez, bem parecida com isso aí. Eu tinha uma dor no peito muito forte e eu achava que era coração. E eu pensava assim, olha, a qualquer momento vai me dar um negócio e vou embora, né? Aí fui no médico, no cardiologista. O cardiologista olhou e disse, não, teu coração está tudo certo, está tudo bem. Aí fui no ortopedista. E ele disse o seguinte, o que está acontecendo? As tuas costelas, elas estão fazendo isso aqui pela má postura, e aí aperta o teu peito, é onde está causando essa dor, me disse o ortopedista. Ou seja, não tinha nada a ver com o coração. Era uma questão da própria forma de sentar, da forma de se movimentar. Então não tinha uma ligação com o órgão, né? Isso acontece também... Acontece também. Bastante na osteopatia. Bastante. Tanto que a osteopatia cuida, né, do alinhamento corporal, o alinhamento corporal no seu todo, tá? Porque as disfunções podem vir do pé para a coluna, para a cabeça, ou da cabeça para o pé. Pode ser tanto ascendente como descendente. Porque o nosso corpo é um cascata de carta, certo? Então, se eu vejo uma peça, para esse cascata não cair, as outras têm que também mexer. Tem que mexer. Tem que ter uma sincronia entre elas. Tem uma sincronia. Então, o nosso corpo, ele próprio tenta se curar. A partir do momento que ele não consegue se curar, ele começa a ter as patologias, que são o quê? São lugares da somatização, da soma das disfunções. Então, são locais que nós chamamos de hipermobilidade, tem excesso de movimento.
Então, a osteopatia, o que ela vai tratar? Os locais que tem hipomobilidade, onde está a causa da patologia. Então, muitas vezes, o osteopata não vai tratar o local da dor, e sim outra região que está causando a dor numa região mais distante. A causa da lesão. Por causa disso, o tratamento é mais eficaz e mais rápido. Então, a osteopatia é quase um modelo investigativo. Isso. Nós temos uma avaliação e tratamento. É a investigação da medicina alternativa. Isso. Porque você vai procurar onde é que está o problema. Ou seja, onde é que dói. Então, não necessariamente onde dói é onde está a dor. Por causa disso, nós vamos fazer uma investigação da dor, da mobilidade do tecido, e nós associamos o local da dor com a mobilidade do tecido. E aonde está a causa primária. Qual é o maior problema hoje que vocês enfrentam? Qual é a maior busca hoje que vocês têm de pacientes na osteopatia? Profissional, as pessoas te procuram para quê? O meu maior fluxo hoje é na pediatria. Pediatria? Pediatria. Mas por quê? Recém-nascido. Porque o bebê chora muito? Mas as mães vêm com essa queixa. Mas o que acontece? Conforme o parto é tenso, é estressante para a mãe, para a criança também é estressante. Por exemplo, na gestação, a mulher, eu digo que é um momento muito especial da mulher, mas também um momento onde ela tem maior alteração, tanto emocional como estrutural, como física. Mexe com todo o corpo. Mexe com o corpo todo, por causa que o que acontece? Nós temos uma alteração de hormônios muito grande, certo? Esses hormônios têm a preocupação em adequar o corpo da mãe para a gestação. E isso envolve tanto a parte emocional como a estrutura física. Então, os ligamentos ficam mais frouxos, tem mais sobrecarga de peso, tem ganho de peso. Isso já faz patologia. E a criança ela vai se desenvolvendo. E, ao mesmo tempo, tem o quê? Nós temos as contrações de treinamento. E essas contrações fazem também para a pressão em cima do feto. E, principalmente na hora do parto, que tem uma alteração hormonal. E, ao mesmo tempo, tem o quê? As contrações para expulsar esse feto. Então, essas contrações fazem, e o posicionamento desse feto que ficou dentro da mãe quando os 9 meses pode ter uma influência em cima dele. Então, muitas crianças elas podem nascer com torcicolo congênito, com cólica intensa, com problemas intestinais, com refluxo gastroesofágico, com problemas respiratórios, por causa desse mau posicionamento dentro da mãe e por causa do trabalho de parto. Às vezes o parto tem que usar uma ventosa, um Fox para tirar no parto normal. Às vezes o parto teve complicações, isso também gera estresse em cima do recém-nascido. Então eles nascem com muita tensão. Daí o que acontece? Essa tensão, a criança chora, não sabe, não tem outra linguagem. Claro. Não tem? É como ficasse com dor muscular, vamos supor assim. Ela se expressa chorando. Se expressa chorando e elas são extremamente cartilaginosas. Não são como a gente que tem já formação óssea, músculos resistentes. Elas são mais cartilagem. Então, o que acontece? Há muito efeito, muita pressão, muita tensão. São o quê? São tensões meníngeas. O quê? São das membranas que envolvem o sistema nervoso central. E nós temos o quê? Um estresse em cima do nervo valgo. É o maior nervo que o nosso corpo humano tem. E esse nervo valgo, ele inerva praticamente todas as vísceras abdominais e torácicas. Ele vai inervar o esôfago, ele vai inervar o pulmão, o coração, o estômago, o intestino. Como é que é o nome dele? Valgo. Como é que ele está tanto tempo dentro de mim, eu não conhecia? Né? Em E geral, a gente não se conhece, né? E somente as crianças nascem com o quê? Uma sobrecarga em cima desse nervo, uma imaturidade desse nervo, nós chamamos. Por causa da pressão que em cima dele, uma sobrecarga em cima dele, não vai desenvolver corretamente. E isso por causa que as queixas no recém-nascido. Daí vai ter aquelas cólicas intensas, aquele choro intenso, dificuldade de dormir, dificuldade de mamada, bastante dificuldade de mamada, assim, mas meu filho está pegando direito, mas não está tendo uma sucção boa, está machucando o mamilo. Puxa, você falou um negócio agora que é muito importante para você que está acompanhando a gente. Porque às vezes o pai ou a mãe reclamam pra caramba de que meu filho é muito chorão, minha filha é muito chorona, não para de chorar, só incomoda, né? Já está com a barriguinha cheia, por que está chorando? Por que isso? Por que aquilo?
falta de conhecimento. Porque realmente pode ter sido fruto desse momento aí da gestação do nascimento, né? Isso. E essas tensões do parto, conforme o desenvolvimento da criança, pode levar até para a vida adulta. A vida adulta. Por exemplo, aquele adulto, por exemplo, que tem enxaqueca tireoide, sabe por quê? Lá atrás. Lá atrás, lá no parto. Isso. É aquele adulto que tem uma disfunção da tempo mandibular, da ATM, da boca, da articulação da boca, e não sabe por quê. Sabe? Ou aquele adulto que teve uma intolerância à lactose. Muitas alergias que são causadas no recém-nascido são por causa das tensões do nervo vago. E pode ser tratada precocemente. Agora, Ana, como é que uma pessoa que se forma em fisioterapia vai se especializar em osteopatia? Por que ocorreu isso contigo? Então, é que eu sempre fui da terapia manual. E assim, eu sempre fui atrás de resultado no paciente. Eu acho que é a exigência que nós mesmos que tem, porque tu é um profissional e tu tem que dar resultado. Porque você é doutora Sim. em Ciência do movimento humano. Ciência do movimento humano e é PhD. Sim. PhD em Saúde pública. Em saúde pública. Ou seja, você não é aquela profissional que se formou e vamos trabalhar e estudo para quê? Não, na verdade você se formou e você continua a cada dia se especializando ainda mais. Ainda mais. E assim, Fernando, eu digo que assim, além de ter uma vida acadêmica extensa, eu nunca abandonei a prática. Eu sempre lidei com os dois ao mesmo tempo. Porque os dois estão sempre interligados. Se complementam. Complementam um ao outro. Teoria e prática. E eu fui para a osteopatia porque a osteopatia me traz resultado imediato. Por exemplo, se eu vejo tratar um paciente em 15 sessões, em 3 sessões eu consigo. Por exemplo, recém-nascido, eu falo para as mães, quanto mais você trazer, melhor. Por quê? Porque quando é recém-nascido, assim, 15 dias, 20 dias, às vezes é 1, 2 sessões. Chega o bebê de 6 meses, só vai ter 6, 7 sessões. Eu digo para o paciente, quanto mais rápido for ser atendido, por exemplo, travou a coluna. É nesse momento que travou a coluna, tem que procurar um osteopata. Porque nesse momento nós vamos descobrir realmente a causa. Então, fez ser tratado em 10 sessões, a gente é tratado em 2, 3 sessões. O que é travar a coluna? Travar a coluna, por exemplo, você agachou, certo, e não conseguiu mais levantar. Deu aquela dor, sabe? Existe isso? Existe. A pessoa diz que está travada porque ficou em uma postura antálgica. Não consegue mais erguer. Ela faz isso aqui, então. A pessoa está em pé aqui, isso. Caiu o óculos no chão. Né? Aí ela vai se abaixar. Ela se abaixa e não consegue mais levantar. Travou a coluna. Travou a coluna. Como é que destrava? Daí nós fazemos vai para o quiroprata ou para o osteopata? Para o osteopata. Osteopata. Porque o quiroprata vai estralar a coluna. E estralar a coluna não é o momento correto. Não é o momento. Não, porque a osteopatia, além de ter as trush, que são as de estralar a coluna, nós temos outras técnicas que são mais suaves para liberação. Pois é. Daí, nesse momento, são feitas essas técnicas mais suaves para liberar a dor. Porque eu acho, não sei você que está nos acompanhando, mas eu acho aquele negócio ali do estralar a coluna, né, é muito pesado, né? Dá uma sensação ruim quando vê aquilo. E quanto mais a gente vê no Instagram, nas redes sociais, enfim, mais aparece, né? E fora do Brasil se utiliza muito também essa técnica de fazer aqueles estalos e tal. E é um negócio, né? Passa uma sensação ruim. Aquilo não tem risco, Ana, para a saúde? Não é um perigo para a saúde fazer aquela técnica? Pois é, algumas técnicas, alguns manobras são feitos no Instagram, principalmente dos coreanos, japoneses, são meio absurdas, são meio traumáticas. Mas, assim, as técnicas que são realizadas naquilo para ensinar a osteopatia, feito por um profissional especializado, elas são seguras. Não tem contraindicação. A osteopatia não tem contraindicação. Por quê? Porque nós temos técnicas para cada caso. Por exemplo, um idoso, eu não vou fazer um trush, eu não vou estralar a coluna de um idoso. Eu vou usar outras técnicas para liberação. Mais suaves. Mais suaves. Por exemplo, um idoso com osteoporose, osteopenia, que é o osso poroso que faz quebrar, eu não vou usar um trush dele. Eu vou usar outras técnicas. Como é que é o nome que se dá? Osteoporose? Trush. Trush. Trush é o momento em que dá aquele... Isso aqui, ó. O estalinho.
Que é o vácuo na articulação e causa barulhinho. Um barulho na articulação. Depois desse estralinho agora, tu consegue estralar depois de novo? Depois de quanto tempo? Uns 30, uma hora. Uma hora depois vai dar para estralar de novo. É. Ó, viu? Você que gosta de estralar. Isso aí faz bem para... Não faz mal nenhum. Não faz mal. Não, porque quando a gente faz isso, isso é uma técnica de quiropraxia? Não é. É um movimento rápido e brusco. Tá? O tranche é um movimento é uma manobra rápida e brusca. E quando dá aquele barulhinho, o que está acontecendo no osso? No osso, criou um vácuo na articulação e esse vácuo, ele foi quebrado. Ele criou um monte de microbolinhas. Porque nossa articulação tem vácuo. Tem um líquido e tem um vácuo para ser o quê? A adesão de um osso para o outro. Tá. Tanto que quando tu faz cirurgia, tu perde. Ele fica sem esse faquinho. Sem essa força de adesão de uma articulação com a outra. E aí o que acontece? Dá o atrito. Dá o atrito. Dá o atrito e que vai causando um problema... Isso, uma artrose futuramente. Uma artrose futuramente. Porque causa micromovimento. Volta para aquela situação que você falou, que o corpo humano é perfeito. É uma máquina perfeita. Uma máquina perfeita. Aí, a questão da postura. Eu vi, inclusive, Ana, esses dias, o pessoal comentando que como é que vai ser o ser humano daqui a mais ou menos uns 25, 30 anos. De que o ser humano ele vai ficar completamente arcado e vai ser um sujeito extremamente estranho do que a gente vê hoje pelo uso excessivo do celular. Confere isso. O mau hábito postural está bem frequente. Bem frequente, né? Bem frequente. Isso já faz queixas, várias patologias, não só a lombalgia, só não a coluna, mas também distúrbios viscerais, visuais, problemas cranianos, principalmente enxaqueca. Então, tem uma compensação bem grande. Compensação grande. E você se preocupa com você em relação a isso no dia a dia? Você tem algum hábito que você formou para poder também não cair nessa mesma seara que todo mundo está caindo? Ou? O que eu oriento para os meus pacientes, nós vivemos uma postura de flexão. A maioria da nossa postura, nós estamos sentados, nós estamos em flexão. Flexão. Sabe? Então, nós temos que compensar com uma postura de extensão. O que é isso? Ficar em pé, levar a coluna para trás. Vai ser o C ao contrário. O Mackenzie, o médico que eu trabalho nessa abordagem de compensar o movimento. Mas por que ficar com a postura, por exemplo? Eu tenho o costume de sentar. Aqui, no caso, eu estou na entrevista, as câmeras estão apontadas aqui. Naturalmente, eu estou tentando fazer uma melhor postura, né? Mas, no dia a dia, eu me sinto muito confortável ficar estirado na cadeira, né? E fazer as minhas coisas estirado. Por que a má postura ela é tão prazerosa? É porque o corpo gasta menos energia. O nosso corpo tenta economizar energia. Claro. Ele é uma máquina inteligente. A partir do momento que ele gasta muita energia, ele vai fazer alguma abordagem para gastar menos energia. Tá, mas daí quando eu faço a má postura, ele gasta menos energia? Ele vai gastar menos energia por causa ele está relaxado. Ele está relaxado. Ele está acostumado naquela postura. Porque relaxado. Naquela postura para ele é normal. E como é que a gente quebra isso? Fazendo atividade física, alongamento, reeducação postural. Porque assim, no primeiro momento vai corrigir a postura, certo? Daqui 1 minuto, teu corpo vai voltar. Vai voltar. Mas ele não vai voltar da mesma forma que estava antes. Tu vai corrigir novamente. Vai corrigir. Por exemplo, a pessoa que anda muito arcada. Minha mãe, ela está com 70 anos e ela anda muito arcada. Sempre muito arcada. E aí os filhos falam, mãe, tem que andar um pouco mais reta. E aí ela endireita a coluna, daqui a pouco ela volta novamente. Volta. Esse movimento de endireitar a postura, principalmente quando alguém fala, né? Endireitar, esse é um movimento consciente. Consciente. E essa consciência no dia a dia, como é que a gente faz? A gente anota no papel para lembrar que é isso aí ou vai de uma questão de reeducação mesmo? De reeducação mesmo? Às vezes podem colocar um papelzinho, para manter a postura. Para manter a postura. Às vezes o fisioterapeuta vai colocar um tape atrás, um esparatrapo para manter a postura correta. Sabe? Às vezes o que acontece, eu peço para o paciente, tá muito tempo sentado. Vai no banheiro, caminhar um pouquinho, 5 minutos. De quanto em quanto tempo? 40 minutos. 40? 40 minutos sentado, uns 10 minutinhos caminhando. Vai no banheiro. E a pessoa que entra no flow ali, vai ficar, às vezes, 10 horas, ela fica em cima, ela não consegue, ela não sai. Isso é péssimo, não é indicado. Péssimo, não é indicado. Ou seja, a longo prazo vai dar problema. Vai dar.
Vai dar por causa que a postura sentada sobrecarrega muito as nossas vértebras. Então, isso vai causar uma artrose vertebral, pode ser uma hernia de disco ou não. Mais cedo ou mais tarde? Mais cedo ou mais tarde. Além de ter fraqueza muscular abdominal, se eu não tenho um bom abdômen, eu não vou ter uma boa força de perna nem superior. Então, posso ter depois uma tendinite e tudo. A questão do abdômen é um negócio seríssimo, né? Inclusive, fala-se, né, que o intestino é o segundo cérebro, né? Isso. E o abdômen está protegido ali pelos músculos do abdômen, né? Eu, por exemplo, eu tenho um problema que eu nem fui tratar, né? Mas fui descobrir depois com o médico, que é o tal daquele abdômen que ele fica... o abdômen correto é aqui, né? Ele fica reto. E aí, pela falta de exercício físico e tal, ele vai se angulando, né? Isso. Tem um nome para isso, né? Esqueci o nome. Distenia, algo assim, né? Que na verdade, é a musculatura que ela vai afinando, né? Não Isso. Eu sei que não é a tua praia, eu estou te perguntando aqui, mas é uma questão que ela vai afinando. Isso gera um problemaço, né? Sim. Porque começa a ficar barrigudo. Eu, por exemplo, estou começando a ficar barrigudo também. Não é isso. É que o abdômen começa a ficar flácido. Certo? Flácido. Isso, começa a ficar flácido. A hérnia, por exemplo, a pessoa que já tem um problema de hérnia, aí agora já começa a aparecer mais. Pode sentir mais sintomas. Eu digo que a hérnia não é vilã, tá? A hérnia de disco pode morrer sem saber que tu possui uma hérnia de disco, tá? Só vai vir incomodar realmente quando comprimir uma estrutura. Quando comprimir. Tá. Geralmente o que acontece? A hérnia se forma e essa hérnia é sequestrada dentro do canal, dentro do forame ou com o canal medular. Pode ser do forame intervertebral ou o canal medular e comprimir um nervo ou a medula. Tá, aí sim, ela vai começar a incomodar. Porque tem todo o processo de inflamação local, tudo que vai começar a incomodar. Tá? E um abdômen flácido, tá? Distendido, tá? O que acontece? Ele não consegue ter uma boa estabilização da coluna, uma boa estabilização do corpo. Ou seja, a pessoa não vai se sentir equilibrada. Não. Vai causar uma lesão, por causa que ela vai sobrecarregar a coluna lombar. E essa coluna lombar, o que às vezes acontece? Em vez de ter uma patologia da coluna, pode vir a ter uma patologia do quadril. Não tem sobrecarrega o quadril. Sobrecarrega. Assim, o impacto femoral é por causa da coluna, por causa do abdômen. E a questão da barriguinha é um negócio que, principalmente, o homem sofre bastante com isso e ela vai crescendo. Se não cuidar, se não tiver exercício localizado ali para trabalhar essa musculatura do abdômen, certamente vai gerar outros problemas. Vai gerar outros problemas. Aí, não só para muscular, só esquelética, tá? Também pode estar uma hérnia inguinal, uma hérnia abdominal, umbilical, que é o que? O intestino, ele sai para fora. Sai para fora. Tá? E pode ser estrangulado pela musculatura. Daí, às vezes, a pessoa tem que fazer cirurgia e colocar uma telinha para conter o intestino. Para conter. Tá? Então, trabalhar essa musculatura do abdômen, então, é essencial. Isso. Mulheres, por exemplo, senhoras, pode ter incontinência urinária, homem também pode ter incontinência urinária, por causa de uma musculatura abdominal e fraco, e um assoalho pélvico também fraco. Também fraco. Daí existe também a fisioterapia pélvica, né? Isso. Que vai ajudar nessa área. E a osteopatia também atua nessa área. Também atua? Também atua nessa área. Olha. Tá? A osteopatia atua tanto na obstetrícia como na ginecologia. Então, ela vai trabalhar tanto caso de endometriose em mulheres, que o que é? Fez o fluxo menstrual sair pelo canal vaginal, ele vai o quê? Para a cavidade abdominal. Então, é por causa do mau posicionamento do útero. Aí, nesses casos, a osteopatia repõe faz uma reposição do útero corretamente. Uma reposição. E essa reposição, como é que faz? Com exercícios? Não, com manobras miofasciais. Com manobras? Com manobras. Por causa que tu vai mexendo nos ligamentos que fixam o útero. Essa manobra que tu diz o que é? Uma massagem? É como se fosse uma massagem. Como se fosse uma massagem. Para poder ir colocando o útero no lugar. Claro que vai mexer também no quadril, na coluna, vai mexendo no corpo todo. Tem que saber aonde apertar. Isso. E aí vai regulando isso, organizando. Bem isso. Por isso, em caso de infertilidade, o útero retofertito não permite gravidez. Então, a osteopatia vai ajudar nessa
anteversão desse útero, porque o útero tem que ser antevertido, e não pode ser retrovertido. Ou antiflexão, ou retroflexão, nós chamamos, que é o útero que dá para trás e dobrado, impede a gravidez. Então, a osteopatia vai atuar nessa área. O brasileiro conhece a osteopatia? Não profundamente. O que ele devia saber e não sabe? Ele confunde a osteopatia muito com a quiropraxia. E muitos não sabem o que é nenhum nem outro. E aí não procura? Não procura. Fica com a dor? Fica com a dor. Depois eu atendi um paciente meu, que é pedreiro, tinha dor há 20 anos, teve acidente em moto e vivia com a dor na coluna. Vivia. Chegou no meu consultório, o problema dele, o que era? Tinha uma fratura no acidente de pelvis, certo? E o problema dele era intestinal. Eu mexi no intestino dele, na primeira sessão, a dor dele reduziu 80%. O dinheiro mais bem pago que ele gastou, então. Sim. Né? O melhor investimento. Às vezes a coisa não seja que é boba, às vezes é um detalhe que não é percebido. Agora, vamos repetir isso aí para você que está em casa. Isso aqui tem que ficar bem claro. Olha que interessante isso. Pedreiro, estava com muitas dores, tinha sofrido um acidente de moto há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Fraturou a pelvis, o quadril, né? E ele convivia com a dor. Vivia com a dor continuamente. E aí o que deu na cabeça dele para procurar um osteopata? Ele foi trabalhar comigo. Na tua casa? Na minha clínica. Olha, tem gente que realmente, né, recebe a providência mesmo, né? Porque foi trabalhar justamente contigo e aí te relatou a dor. Então eu atendi ele. Ana, tô com muita dor já há 20 anos, não adianta querer me ajudar, porque eu já tomei de tudo, já fiz tudo, não adianta. E aí? Então eu atendi ele, deixa eu resolver, deixa eu avaliei ele. O problema é a mais intestinal, visceral, nós falamos. Visceral? É a mais visceral, porque as fícias se fixam na coluna. As nossas fícias não estão soltas no abdômen, uma em cima da outra, assim, flutuando. Tem que ter um ponto de fixação. Elas estão fixadas na coluna. Então, esse ligamento da coluna, das fícias, sobrecarrega também a coluna. Então, antes de eu ter uma patologia visceral, eu vou ter o quê? Uma patologia muscular, muitas vezes. Então, antes de eu ter, por exemplo, uma úlcera de estômago, eu vou ter uma dor na torácica, na coluna mais de cima, no meio das escápulas, sabe? No meio das costas, que o pessoal fala. Antes de uma úlcera. Antes de eu ter, por exemplo, algum distúrbio do fígado, certo? Eu vou ter aquela dorzinha também no meio das costas. Então, muitas coisas, porque assim, a nossa inervação das fícias é certa da coluna. A inervação parasimpática que inerva as nossas fícias. Então, muitas dores viscerais são refletidas na coluna. Na coluna. Torácica e lombar. E aí a pessoa, a primeira coisa que ela faz, vou procurar um ortopedista. Isso. Às vezes toma remédio, não adianta o remédio. Puxa, cara. Toma o Tandilax, toma paracetamol. Aqueles remédios comuns que o brasileiro consome, né? É aquela tal da história, né? Eu já citei, inclusive, isso aqui. É como um ladrão que entra numa casa, né? O ladrão entra e aí um ladrão muito esperto, o que ele faz? Ele corta a sirene do alarme da casa. Quem olha do lado de fora pensa que está tudo certo lá dentro, né? Por quê? Porque a sirene parou de soar, mas o ladrão continua lá dentro. Então, quando o brasileiro consome remédio, né, esses que você citou e muitos outros por aí, o que acontece? Ele corta o alarme, mas ele não acaba com o problema. Não. Por quê? Porque ele não tratou a raiz do problema. Ele apenas tratou os efeitos do problema, que no caso é a dor, né? E a dor é sinal de um corpo humano perfeito. Porque a dor é sinal, olha, não está bem aqui, investiga, vai procurar porque tem algum probleminha aqui. Isso, a dor é o primeiro sinal que tem alguma coisa errada no nosso corpo. Aí a pessoa vai lá, corta a sirene, corta a dor. Isso. Eu digo que a osteopatia trata o nosso corpo humano sem cirurgia ou remédio. Isso é comprovado cientificamente. Tem estudo, tem uma meta-análise que viu que comparado, né, quem fez osteopatia, idoso que fez osteopatia, e quem fez tratamento medicamentoso, certo? Em 6 sessões de osteopatia,
90% já estava sem nenhum sintoma. Sem nenhum sintoma. Em comparação com os outros, com medicação, ainda tinha sintoma. Esse pedreiro que você tratou, ele voltou? Como é que está a situação dele? Tá bem. Tá bem. Tá bem. Ele foi 2 sessões só. Só 2? Só e ele 2. recebe acompanhamento ainda hoje ou não? Um acompanhamento sem 6 meses. Sem 6 meses. É. E ele vem? Ele vem. E tá tudo certo, tá indo certo, bem. Tá indo bem. Veja só, olha a importância de um programa como esse aqui. Você tem ideia da importância de um programa desse aqui? Em que a gente está falando de um assunto que pode simplesmente acabar com a sua dor. Você não sentir mais dor. Fantástico, Ana. Quero te agradecer muito pela tua disponibilidade para vir até aqui. Por isso que eu falo sempre, é uma prestação de serviço de utilidade pública, isso aqui, extraordinária. Né? A capacidade de transmitir uma informação, né? E essa informação vir ao encontro de uma pessoa que está com dor, às vezes, como esse pedreiro, há 20 anos, e solucionar o problema, isso é algo fantástico. Quero te parabenizar muito pelo teu trabalho. As pessoas que estão nos acompanhando agora, Ana, e que quiserem receber uma atenção tua, ir até o teu encontro, a tua clínica, como é que elas fazem? Eu estou localizada na Cobrasol, né? Uma consultória na Cobrasol. O meu Instagram é @Raifício, com HY. Raifício. É. E o meu telefone é 984 11 3345. 984 11 3345. 3345. Muito bem. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Desejo tudo de bom para você aí na sua profissão. Tenho certeza que, a exemplo desse pedreiro que eu te digo, me impressionou muito essa história. O meu desejo é que você consiga ajudar mais pessoas a também acabarem com a dor, né, e viverem melhor, né? Porque ninguém merece, convenhamos, conviver com a dor, né, Ana? E quantas pessoas convivem com a dor no dia a dia, né? Eu digo para os pacientes que é importante tratar a saúde e não a doença. Tu tratando a tua saúde, automaticamente está prevenindo e tratando a sua doença. E a osteopatia faz o quê? Trata a saúde corporal. A saúde corporal como um todo. Muito bem. Obrigado, Ana. De nada. A você que nos acompanhou nessa entrevista, o nosso muitíssimo obrigado. Entrevistas como essa que eu fiz com a Ana hoje, tem muitas outras à disposição no nosso canal do YouTube. Se você já está no YouTube, maratone o nosso conteúdo. Tem reportagens, tem muitas entrevistas à sua disposição. E se você está nos acompanhando no canal 10.2 em TV aberta, nos acompanhe lá no canal do YouTube e vice-versa. Muito conteúdo para você, tem muita utilidade pública aqui à sua disposição. Obrigado por sua audiência. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade. Juntos por você.